Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Queria começar esse vídeo fazendo uma pergunta. Você é livre? Você vai ter o vídeo aqui para pensar e responder depois aí nos comentários. Quero a sua resposta, põe nos comentários. Você é livre? Nesse vídeo aqui nós vamos debater sobre liberdade versus censura. O canal trata de filosofia e temas afins, então vamos ficar mais presos dentro desse contexto. Mas iremos trazer à tona a discussão recente entre, por um lado, o milionário Elon Musk, o ministro Alexandre de Moraes e o PL 2630, que está sendo debatido já há um bom tempo no Congresso Nacional. Estamos gravando esse vídeo em abril de 2024, pois neste mês, em decorrência também das ocorrências dos últimos anos, está ocorrendo esse debate, em particular envolvendo esses dois protagonistas que eu citei ainda há pouco. Bem, eu irei discorrer ponto a ponto. Talvez o vídeo fique um pouco mais longo. Após eu fazer a introdução, vou entrar com a questão mais filosófica sobre censura e liberdade. Então fica até o final do vídeo, senão você irá perder justamente o essencial. Vai ficar com a casca da banana, mas não vai ter a banana, que é o conteúdo realmente que vai estar mais para o final do vídeo. É a discussão sobre a liberdade dentro do prisma da filosofia. Mas vamos lá. Comecemos pelo Brasil, já que toda essa discussão envolve prioritariamente o Brasil. Eu diria que o Brasil tem, nas suas origens e na sua evolução, no seu desenvolvimento histórico, uma verdadeira vocação para a liberdade. Porque nós temos uma grande diversidade cultural, nós temos uma grande diversidade étnica. Aqui houve uma miscigenação entre indígenas, europeus, africanos, asiáticos. Você chegar numa cidade grande como Rio de Janeiro ou São Paulo e entrar num transporte público, seja um ônibus ou um metrô, e olhar as pessoas à sua volta, cada uma vai ter uma cor, um tamanho, um biotipo diferente. Nós estamos acostumados a conviver com toda esta diferença que compõe a nossa população e somos todos brasileiros. Isto é muito importante em termos de desenvolvimento da tolerância e também de nos preparar para exercermos realmente a liberdade. Há também diferentes religiões aqui em nosso solo e com um convívio harmônico entre elas. Claro, às vezes é uma picuinha aqui, outra ali, provocada por algum líder religioso, mas no geral nós não temos guerras religiosas em nosso solo. Há um convívio harmônico entre distintas e diversas religiões. Esta diversidade toda é altamente positiva. Ela nos traz uma verdadeira riqueza cultural e nos permite desenvolver a maior tolerância e uma aceitação das diferenças. De 1985 até o presente, nós tivemos o quê? O final da ditadura civil-militar, nós tivemos constantemente eleições livres e periódicas, onde se mostrou o quê? A alternância do poder, e o respeito às instituições democráticas. A cultura brasileira, palco de toda essa discussão entre censura e liberdade, ela dá um valor muito positivo à liberdade de expressão e também ao ativismo político. Basta a gente olhar à nossa volta, o ativismo político defendendo as mais distintas e diversas causas é constante. Está no dia a dia não só das grandes cidades, mas das pequenas também. Há uma mobilização social em defesa de ideias, de possíveis direitos.
Isso é algo positivo. Então, esse é o contexto no qual nós nos encontramos. É o Brasil com toda a sua vocação para ser uma verdadeira democracia. Toda a sua vocação para a tolerância, aqui presente hoje, e para o pleno exercício da liberdade. Porque o Brasil está na boca do mundo nas últimas semanas. Em parte por causa dessa discussão entre esse mega milionário e o ministro da Corte. E quem é esse ministro da Corte? É o Alexandre de Moraes, ministro do STF, Supremo Tribunal Federal, que tem, claro está, um papel de relevo no sistema judiciário. O STF é formado, como todos sabemos, por 11 ministros, escolhidos pelo presidente da República, e com um cargo vitalício, pelo menos até completarem o tempo obrigatório para você se aposentar, que hoje no Brasil é de 75 anos de idade. Aí você entra na aposentadoria compulsória. Então, até os 75 anos, o ministro pode exercer o seu cargo. E este cargo, o STF, trata de quê? Trata de questões eminentemente constitucionais, é o que está ou não está na Constituição. Seria a defesa das instituições democráticas, a defesa do Estado de Direito, a defesa da Constituição de 1988. Tá? Então, cabe a correta interpretação e aplicação da lei. Ao STF não cabe, no entanto, o exercício de atividade política no sentido mais tradicional do termo. O STF, no tocante à liberdade, que é o tema de discussão aqui em pauta, em teoria, fica restrito à proteção dos direitos fundamentais garantidos pela nossa Constituição de 1988. E agora, outro ponto importante nessa contenda, que é o Elon Musk. Mas antes, deixa o teu comentário aqui, eu quero escutar a sua opinião. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Mas vamos ao Elon Musk. Ele reside nos Estados Unidos da América do Norte, mas nasceu mesmo, foi na África do Sul. É um bem-sucedido empresário, um visionário. Ele exerce, hoje, liderança em diversas empresas de tecnologia de ponta. Tais como, entre outras, a Tesla, tá, com um carro elétrico, a SpaceX, tá, com a sua viagem espacial e a ideia de colonizar o planeta Marte, a Starlink com os seus satélites, e mais recentemente, palco dessa polêmica, o antigo Twitter, que ele comprou e rebatizou de X, ou se você preferir, como se fala no Brasil, de X, tá? Veja, o Elon Musk, ele tem uma busca pessoal pelo avanço da humanidade. Com todos os investimentos nas suas empresas, estava buscando o avanço, um futuro pré-determinado dessa humanidade. Onde teremos o quê? A inovação. Ele está ali sempre presente com a inovação, com o empreendedorismo e com a busca de soluções para desafios presentes na humanidade, não só nesse momento que vivemos, mas no futuro também. E Elon Musk é conhecido por sua grande determinação em alcançar os objetivos que ele se propõe, por correr riscos calculados, por ser um crítico da regulação excessiva. Ele é plenamente contra o governo estar regulando tudo. Precisa dar liberdade. Tá? Então ele é um crítico da burocracia do governo. E um defensor da liberdade, da inovação e do progresso, um grande defensor destas bandeiras. Por meio de seus empreendimentos, Elon Musk busca democratizar o acesso a tecnologias altamente avançadas e promover a liberdade de oportunidade e escolha diante da oferta
desses serviços e dessa tecnologia inovadora. E dentre essa discussão, com um ministro da Suprema Corte e um milionário, tá, sobre algo que está ocorrendo no Brasil, surgiu, como não poderia deixar de surgir, a questão de um projeto de lei que voltou a ser debatido, que é o PL 2630. Porque toda essa discussão se deu a partir de acusações feitas por esse milionário sobre a existência de censura no nosso país. E há atualmente o projeto de lei número 2630, que trata justamente dessa questão. Então estamos diante da liberdade versus censura, ao pensar-se em regulamentar a internet, as redes sociais, e agora com a introdução da inteligência artificial, que não constava originalmente no PL 2630, mas que iria ser reformulado para que conste também a inteligência artificial, para regulamentar uma coisa que ainda está sendo produzida, criada, uma inovação que está engatinhando. Isso, tá, com a ideia muito nobre de impedir a divulgação das chamadas fake news, que são notícias falsas, mentiras. Né? Então, a grande mídia, tá, ela pode ser controlada, totalmente controlada pelo governo e por interesses de corporações muito poderosas. E há dois meios aqui básicos de você controlar a grande mídia, sabe? Televisão, aberta ou fechada, jornais, revistas impressos, as rádios. Olha, no Brasil, você precisa de uma concessão para poder ter uma empresa de televisão, uma rádio. Tá? Se você não tiver essa concessão, você não pode abrir. E o governo pode ameaçar com punição, pode ameaçar caçar essa concessão. E os lucros? Boa parte dos lucros hoje dessas empresas vem de anúncios em horários nobres, de empresas estatais, anúncios do governo, porque o governo paga, não é gratuito não. E quando o governo paga por esses anúncios, ele está sustentando a manutenção de todos esses conglomerados da grande mídia, com dinheiro de quem? Meu e seu, dos nossos impostos. Então, por meio da punição, vou cortar a sua concessão, por meio dos lucros, olha, vou anunciar ou não vou anunciar, vou colocar meu dinheiro aí ou não vou colocar meu dinheiro aí, pode o governo controlar sim a grande mídia. Mas o que dizer da internet? O governo não tem os mesmos instrumentos de controle, tá? Não tem. Qualquer pessoa, eu, você, qualquer um pode fazer uso da internet. A internet, as redes sociais, ela pode ser usada para desmascarar mentiras, trazendo do passado, aquele passado esquecido que a grande mídia não vai querer se lembrar, por interesses, como já falei, tá? Por estarem puxando as cordinhas para que não lembre. Mas na internet podem aparecer textos que foram escritos no passado, podem aparecer vídeos comprometedores, podem aparecer fotos, e que fotos? E podem aparecer também reportagens, tá? Aonde se mostra que o que está sendo dito hoje é mentira em relação ao que foi feito no passado. Então não há controle, tá? Não temos controle do governo sobre a internet, daí a grande importância do 2630. Ele tenta trazer controle para uma área que não tem controle. Com a nobre causa, vamos acabar com as fake news. Mas o que é fake news? O que é mentira? Estamos novamente em 1984, me refiro ao livro? Será? Ao tentar controlar a internet, pode prejudicar, no entanto, o princípio que garante as liberdades individuais e de expressão. Olha, sem esse princípio, gente, tá, não há realmente uma sociedade democrática. Há de se permitir que as pessoas expressem as suas ideias, as suas opiniões, as suas convicções, mesmo que elas não sejam favoráveis ao que eu entendo como certo. Mas cada um tem de expressar a sua própria opinião, tem que ter a possibilidade, tem que ter o direito de se expressar. E hoje, a praça pública, o ágora dos antigos gregos, é a internet, são as redes sociais. E a inteligência artificial, que ainda está se desenvolvendo, terá um grande
papel e importância de relevo dentro deste contexto. Cabe aqui nos lembrarmos da censura prévia. Olha, há o medo de agir livremente por meio de represálias. Represálias que eu posso sofrer se eu fizer uma postagem numa determinada rede social. Ou se eu publicar um determinado vídeo, eu posso perder meu canal. Então, a liberdade é algo fundamental, mas foi constantemente ameaçada e tolhida no decorrer da história das civilizações humanas. Olha, voltemos ao PL 2630. Já que, com essa discussão entre Alexandre de Moraes e Elon Musk, ele acabou vindo à tona. O PL 2630 ele pode restringir as liberdades individuais e de expressão, tentando combater, claro está, as fake news. Sua nobre causa de impedir a propagação de fake news, ou seja, de notícias falsas, pode levar a algo nada nobre. O PL 2630 pode ser usado, não estou dizendo que ele seja usado, até porque a lei não foi aprovada ainda, espero que não seja, mas pode ser usado sim como ferramenta de censura política para com os adversários ideológicos daquele momento, que hoje quem está no poder é um grupo, mas amanhã pode ser outro grupo no poder. Não temos alternância do poder? Não vimos isso em passado recente? Essa alternância do poder? Então quem garante que hoje os que vão lucrar com uma censura são os mesmos, é o mesmo grupo que vai lucrar amanhã? O PL 2630 levanta questões sobre possível abuso de poder e também destruição de liberdades individuais. E essas questões têm que ser discutidas, debatidas, tratadas publicamente, para que não reste dúvida. Vamos ver se realmente é uma coisa boa ou ruim. Olha, recentemente, vocês devem estar lembrados disso, não tem tanto tempo assim, as assim chamadas Big Tech, as grandes empresas como o Google, a Meta, antigo Facebook, o X, que era o Twitter, bem pouco tempo atrás, sabe, com seus aplicativos como o Instagram, o Facebook e outros, e estas Big Techs se posicionaram, na época da votação inicial do PL 2630, elas se posicionaram publicamente contra o mesmo e apresentaram suas críticas e fizeram uma verdadeira mobilização popular que acabou fazendo com que o PL 2630, que ia ser rejeitado na Câmara, não fosse votado. Está arquivado. Talvez o nome seja mudado, talvez em algum momento oportuno, que haja algum tipo de comoção social, retorne à votação. Veja, eu não estou dizendo que essas Big Techs não têm seus interesses comerciais, é claro que tem, ninguém é inocente aqui. Mas levantaram uma polêmica interessante. O projeto, ele aguarda um momento oportuno para ser posto novamente em votação. Talvez esse momento ocorra no futuro próximo. Talvez o projeto seja renomeado, talvez seja modificado e talvez seja aprovado. É preciso cuidado com qualquer lei que possa ameaçar a liberdade de expressão, as nossas liberdades individuais. Muito cuidado. Estamos no século XXI, gente. Século XXI da humanidade, desde lá o Jesus Cristo, a suposta data em que ele teria nascido para depois ser crucificado aos 33 anos. Século XXI. Mas essa discussão sobre a liberdade versus a censura, ela pertence ao século XVIII, ao iluminismo. Foram os filósofos, os pensadores do iluminismo lá no século XVIII, alguns vindo do século XVII, como John Locke, fizeram essa discussão em profundidade. Parece que nós aqui no Brasil entramos, sabe aquele seriado, O Túnel do Tempo, seriado antigo também,
Então a gente entrou num túnel do tempo em direção ao passado. A gente saiu do século XXI e foi para o século XVIII. Liberdade versus censura é uma discussão exaustivamente abordada no século XVIII. Não era para a gente estar discutindo isso aqui no século XXI. E no século XVIII, os filósofos do iluminismo, e temos uma playlist aqui no canal sobre estes filósofos, procura aí iluminismo no nosso canal, tá? Eles falaram que eles defenderam o pensamento crítico, a valorização da razão, tá? Que saia de vez, tá? As crenças e as religiões, os dogmas religiosos. Não, bota isso na lata do lixo da história. Tá? Buscar uma valorização da liberdade, das liberdades individuais. Tá? E quem são esses filósofos? Muitos. Mas olha, o John Locke, que vem ali do século XVII, mas as ideias são muito debatidas no século XVIII. O Voltaire, tá, este francês, o Jean-Jacques Rousseau, tá, e muitos outros, claro está. A liberdade é um direito natural, isso está presente na concepção de todos esses pensadores do iluminismo. A liberdade, ela nos fala em diversidade de ideias. Se eu penso em liberdade, eu penso na livre troca de informações, na busca da verdade e na ocorrência do progresso social e humano, bandeiras do iluminismo século XVIII. Tá? E se eu falo na censura? Tá? Se eu falo na censura, eu penso em regimes altamente autoritários, regimes totalitários e opressivos. Como no século XX nós tivemos a Alemanha nazista, do Hitler. Nós tivemos também a União Soviética, o comunismo, se é que esse alguma vez existiu na face do mundo, mas com Stalin e antes o Lenin ali na frente. A censura nos faz pensar em vários pontos, como, por exemplo, reprimir a liberdade de expressão, a falta da diversidade de ideias, a opressão política e violações, muitas e muitas violações nos assim chamados direitos humanos. Pois se é censurado, ninguém pode falar, o governo faz o que bem entende. Tá? Isso a história registra, são fatos históricos. Tá? Os regimes totalitários que fizeram uso e abusaram, inclusive, bastante da censura, são regimes onde liberdade não existe, onde os dissidentes são silenciados, onde a informação é controlada, onde a informação é falsificada. Tá? E o objetivo é manter o poder a todo custo, é manter a governança daquela região, daquele país. É isso que nós encontramos nos regimes totalitários, que são os que realmente fazem uso da censura. A censura destrói as bases da democracia e dos direitos humanos. A censura perpetua a ignorância e a opressão social. A censura impede o livre e natural fluxo de ideias e a crítica construtiva. Que, veja bem, são essas ideias e essa crítica construtiva que nos permitem justamente crescer enquanto indivíduos que nós somos e sociedade que compomos. A liberdade de expressão é um dos pilares, sabe? Você pensa numa cadeira, tá? Os pés que sustentam aquela cadeira, os pés que sustentam aquela mesa, tá? Os alicerces que sustentam um edifício. Então a liberdade de expressão é um pilar fundamental da democracia e do progresso. E aqui eu gostaria de citar uma frase que é muito atribuída ao Voltaire, se bem que provavelmente ele não disse essa frase, tá? Foi um comentador, uma pessoa que falou posteriormente,
Eu explico isso melhor num texto e num vídeo que nós temos aqui sobre Voltaire, não vou entrar em detalhes agora, mas a frase está coerente com o pensamento do Voltaire, então se ele não a pronunciou, ele poderia tê-la pronunciado corretamente. Está totalmente de acordo com o seu pensamento. E essa frase, numa tradução livre do francês para o português, seria: posso não concordar com o que você fala, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Olha, uma sociedade realmente livre, onde tem a justiça, sociedade livre e justiça, tá? Para que isto ocorra, é muito importante a tolerância, que, como eu falei no início, aqui no Brasil nós temos, tá? Expliquei por quê, tá? Mas também é muito importante o debate aberto. Então, para isso, precisa haver liberdade de expressão, tá? É preciso que haja imprensa livre, tá? Mas não só aquela imprensa tradicional. A tecnologia evoluiu, agora nós temos as novas mídias, as redes sociais. Cada um pode ser o seu próprio jornalista. E eu, consumidor desta informação, é que vou escolher, tá? A quem eu quero escutar ou não. É preciso que não só a mídia tradicional, mas as novas mídias tenham liberdade de imprensa. Se eu quiser falar em uma sociedade realmente livre, se eu quiser realmente falar em justiça. Agora, se eu quiser jogar isso na lata do lixo da história, tá? E voltar para o passado, tudo bem, esqueçamos isto. Em suma, há necessidade de defender enfaticamente as liberdades individuais, tá? Contra a opressão e também a tirania, presente no passado e que pode voltar a estar presente no futuro. Em alguns países está fortemente presente hoje. Que não seja o Brasil mais um deles. É preciso aprender com os erros e também com os acertos do passado. É para isso que nós estudamos história, para não repetir os mesmos erros e para apontar para o progresso, para o futuro. O dilema entre a liberdade e a censura deverá encontrar solução, sim, tá? Mas em um amplo debate público sobre os prós e também sobre os contra, presentes em qualquer projeto de lei, tá? Qualquer regulamentação que busque restringir a liberdade em prol de alguma coisa, seja lá o que for esta coisa. É preciso, gente, ouvir e respeitar a voz de cada um, tá? O direito de fala, porque eu tenho meu direito de fala, você tem o seu, tá? Nada tem a ver com status social, nada tem a ver com nível educacional e também não tem a ver com sexo, se você é homem, se você é mulher, se você é hétero, se você é homo, tá? Não, isso é besteira, tá? O direito de fala é igual para todos. Expresse a sua opinião. Quem não concordar, que expresse a sua opinião contrária. Em uma sociedade democrática não existe censura prévia. O sujeito, ele pode se manifestar, apresentar suas ideias, suas opiniões, seja falando, seja por escrito, seja usando o veículo de mídia que bem entender. Tá? Se, no entanto, vier a ofender ou prejudicar alguma outra pessoa, uma empresa, uma organização, ele deverá ser punido sim, mas após o devido processo legal. Porque, veja bem, sempre há de existir a presunção de inocência. A censura prévia é uma violação direta do princípio de inocência, que é fundamental em uma sociedade livre e realmente democrática. Porque democracia é o que existe ou não existe. Tá? Eu não posso falar em uma democracia relativa. Ou é ou não é. Ou você está vivo ou você está morto. A censura prévia, ela tende a ocorrer antes do fato, ou seja, antes de eu falar, antes de eu publicar meu vídeo,
O canal é cortado. Você tem um canal no Instagram, por exemplo, e não tem mais. Você não tem mais acesso à rede social. Então, antes de você falar, eu te tiro os direitos de você falar. Isso é censura prévia. É proibição ou restrição da expressão do pensamento e das ideias, seja por que meio for. Censura prévia é impedir a livre troca de ideias. A censura prévia, ela destrói os princípios democráticos. A censura prévia, ela atua também afetando a prestação de contas do governo. Ora, se tem uma censura, o governo faz o que bem entende. Como é que ele vai prestar contas? Para mim, se eu não posso cobrar ele, não posso falar que ele está errado. Não posso questionar o governo. E inviabiliza também o pluralismo social. Destrói a criatividade e também a inovação. Confere excessivo poder àquele que é o censor, porque aquele vai ver tudo. Aquele vai saber de tudo e vai decidir o que eu posso ver e o que eu não posso ver. Com a censura prévia, é possível dominar a narrativa dos fatos. Os fatos não são mais os fatos. Os fatos são aquilo que eu narro que eles são. E ninguém vai questionar se eu estou falando a verdade ou mentira, ou deturpando, ou alterando, ou acrescentando algo. Porque não pode falar. Veja, antes de eu falar eu já não posso. E aí eu vou citar uma outra pessoa. Eu vou citar um historiador e um político britânico do século XIX. O Lord Acton. Uma frase que se encaixa bem aqui quando falamos de liberdade e censura. Vamos fazer censura prévia? Vamos? Então olha só essa frase. O poder absoluto corrompe absolutamente. Lord Acton. O poder absoluto corrompe absolutamente. É isso que vamos buscar? Mas quero citar também um importante filósofo cujas ideias estiveram ali presentes no iluminismo no século XVIII, apesar de sua vida ter transcorrido no século XVII. O John Locke, este britânico. Segundo o pensamento do John Locke, o governo deve proteger os direitos naturais de todos os indivíduos. E que direitos são esses? É o direito à vida. O primeiro direito que eu tenho é de estar vivo. Então é o direito à vida. E qual o segundo? É a liberdade, minha gente. Eu tenho direito natural à minha liberdade. Como também a propriedade, sim, a propriedade privada. Então, quais são esses direitos naturais que devem ser protegidos pelo governo? Vida, liberdade e propriedade. Mas não vou ficar só no John Locke, não. Eu vou citar também o John Stuart Mill, no século XIX. O livro que ele escreveu sobre a liberdade, eu recomendo que você leia. Se toda a humanidade, menos um, fosse da mesma opinião, apenas uma pessoa fosse de opinião contrária, a humanidade não teria mais direito de silenciar aquela pessoa do que esta pessoa, se tivesse o poder, teria de silenciar a humanidade. Entendeu, gente? É profundo. É preciso coragem para defender as liberdades individuais, mais do que nunca, mas sempre foi assim. Denunciar qualquer ideologia que prometa o paraíso, gente, o paraíso. Mas não é após a morte, não. É o paraíso aqui na terra mesmo, tá? Mas após vários sacrifícios no altar da tirania e da autocracia. Cuidado, minha gente. Muito cuidado com a censura. Muito cuidado com a censura prévia, presente em leis e projetos, que tudo prometem no seu pacote de bondades, para depois tudo tirar, tá? Deixando, tal como na caixa de Pandora, lembra do mito grego, a caixa de Pandora? Estão deixando lá
a nós somente com a esperança e nada mais. Pessoal, quero escutar a sua opinião. Escreve aí, vai. Muito obrigado pela presença até aqui. Valeu mesmo. Até mais.